Meus irmãos, amigos regentes, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos. Esse aqui é mais um vídeo da nossa série Ensaios Excelentes. Estou continuando aquele assunto dos palpiteiros de plantão lá na hora dos nossos ensaios. Muito bem, no vídeo passado eu disse para vocês que palpiteiros e palpites e sugestões e reclamações, tudo isso é muito importante no processo de construção, no processo de condução de um grupo aí na sua igreja ou de qualquer segmento que precisa se dar bem na nossa sociedade. Entretanto, eu falei que é necessário a gente instalar um filtro. Por quê? Muitos desses componentes, muitas pessoas pegam palpites, pegam sugestões, encapam elas com algumas coisas, com algumas emoções muito negativas e mandam em você sem dó, e é sua responsabilidade ter um filtro para dizer se isso vai chegar até você ou se não vai chegar. Deixa eu dar um exemplo aqui que vai ilustrar bem direitinho isso que eu estou precisando passar para vocês aqui hoje com relação a esse filtro. Quando a gente chega na casa de alguém hoje e pede para tomar uma água, é muito provável que essa pessoa tenha lá um filtro instalado. Tem umas casas que tem aqueles filtros bonitos lá na torneira, você abre aquele negócio tudo organizado, a água já sai prontinha, mas nem sempre foi assim. Antigamente, quando a gente chegava no interior, principalmente no interior, onde não existia água canalizada, não existia estações de tratamento de água, eu lembro perfeitamente dessa época, era muito comum você chegar nas casas e haver um pote de barro. Tem muitos lugares que ainda tem isso, um pote de barro, onde a pessoa ia lá no poço ou lá no rio, pegava a água de lá do jeito que estava, colocava dentro desse pote, e quando você queria ir tomar água, você enfiava uma caneca dentro desse pote, tirava a água e bebia. Algumas pessoas, inclusive, tinham o cuidado de terem um copo para tirar a água e virar dentro de outro copo para após isso beber, e em algumas casas onde a higiene não era muito interessante, já enfiava o copo ali dentro e bebia e tornava a enfiar e estava tudo certo. O que ficava muito evidente, muito rotineiro na saúde física dessas pessoas? Elas tinham muitos problemas estomacais, elas tinham muita diarreia, elas tinham problemas com vermes, enfim, tinham um grupo de doenças que atingiam essas pessoas por causa da qualidade daquela água que era ingerida dentro daqueles potes. Mas espera aí, elas não estavam apenas bebendo água? Sim, em síntese, elas estavam bebendo água e, portanto, precisavam receber os benefícios que se tem ao beber água. Só que, dentro do pote, naquela água, existiam partículas de água que estavam saudáveis, mas existiam partículas de água que estavam encapadas com substâncias estranhas, com substâncias que os olhos não conseguiam enxergar ali naquele momento, mas elas estavam presentes. E essas substâncias, quando ingeridas pelo ser humano, quando ingeridas pela pessoa, acabavam fazendo algum malefício e trazendo, portanto, essas doenças. O que se ficou claro? Que era necessário, então, instalar nesses potes o quê? Uns filtros, para conseguir separar essas partículas saudáveis dessas partículas que estavam com algum tipo de contaminação. Para quê? Para que a pessoa finalmente conseguisse beber apenas as partículas que estavam bacana, apenas as partículas que estavam próprias para o consumo. Com isso, então, veio o invento dos filtros, onde a água era colocada em cima do jeitinho que vinha lá do poço ou do rio, só que ela ficava represada ali dentro e ela ia filtrando de pouquinho em pouquinho e caindo na parte de baixo, só a aguinha pronta para consumo. Tem muita gente aí que ainda se lembra disso, ainda se lembra desse processo. Tanto é que de vez em quando a água do filtro acabava, aí a mãe da gente vinha, colocava a água na parte de cima e a gente tinha que esperar uns minutos e ela ia pingando, pingando, até que chegasse uma quantidade suficiente ali embaixo para, enfim, a gente conseguir tomar uma água limpa. E o mais legal disso é que depois de um determinado tempo era necessário, então, lavar aqueles filtros. Aí a mãe da gente ia lá, tirava aquela parte onde a gente colocava
colocava água do jeito que veio lá do rio, a gente então enxergava o filtro. E lá naquele filtro a gente conseguia enxergar as impurezas. Tem muita casa que até hoje ainda tem filtros de barro. Estou dizendo tudo isso para quê? Para te mostrar a importância de represar algumas coisas para que elas sejam filtradas antes de chegarem a nós. Lá no seu conjunto acontece algo muito parecido. No dia do ensaio, chegam-se componentes das mais diversas regiões da cidade, cada um trazendo consigo os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, e você olha para aqueles bancos cheios como quem olha para um pote cheio de água e diz: eita que beleza, vai matar a sede. Eita que beleza, são componentes e vieram para o ensaio. Só que, assim como lá dentro do pote de água, algumas partículas estavam contaminadas, ali dentro também dos seus componentes, algumas emoções estão contaminadas, alguns pensamentos também estão contaminados, algumas emoções estão doentias. E o seu olhar físico, o seu olhar, esse aqui que a gente tem esses olhos bonitos, muitas vezes não conseguem perceber isso. E por não perceber, você acha que deve absorver tudo que vem de lá. Assim como você achava que podia beber aquela água crua lá do pote do jeito que tirou do rio. E aquela água te trazia alguns problemas físicos, e esses componentes também podem te trazer alguns problemas emocionais, sentimentais, se você não filtrar as coisas que estão ali. Apesar de serem filhos de Deus, apesar de serem herdeiros do trono, filhos do Papai do céu, cheios da graça e cheios da glória, pode acreditar, existem partículas contaminadas, e existem sim. Lá no caso do pote, alguém entendeu essa mensagem e falou o quê? Vou represar essa água, vou instalar um filtro, ela vai passar por esse filtro devagarzinho, essas partículas que estão contaminadas vão ser desencapadas e vai descer aqui nessa parte de baixo só a água límpida, aquela insípida, inodora e incolor que a gente bebe e não faz mal. Lá no seu conjunto você também precisa instalar esse filtro para que chegue até você apenas os palpites, as sugestões, as reclamações e as críticas que sejam capazes de participarem de um processo de construção. Se bater em você nu e cru do jeito que vem de lá, pode acreditar, em vez de construir, vai desmoronar, porque você vai se entristecer, vai se magoar, vai se desmotivar, porque tá vindo muita coisa sem filtrar de lá pra cá. Ô Eli, pois então pelo amor de Deus me fala logo como é que a gente coloca esse filtro, que eu acho que eu já tô intoxicada.